Vamos à correção das duas revisões de geografia que foram feitas online hoje, tá? Quais são os motivos que levam uma pessoa a sair do lugar que mora para outro? Quais são os motivos? Olha, falta de trabalho, moradia, alimentação, educação, saúde, entre outros, também como os fenômenos naturais, como seca, frios extremos, terremotos e furacões. Segunda questão, por que muitos europeus vieram para o Brasil no fim do século XIX? Eles vieram em busca de trabalho nas lavouras de café e nas indústrias que estavam se formando. Na terceira questão, pediu para definir emigrantes, imigrantes, fluxo migratório, direitos humanos e refugiados. Emigrantes são as pessoas que saem da sua terra natal para outro país. Por exemplo, a gente está aqui no Brasil e a gente resolve sair, ir morar no México, ir morar nos Estados Unidos, no Canadá, tá? Isso é emigrantes. Agora, os imigrantes são as pessoas que chegam de outros países, são pessoas que vêm de outros países para dentro do nosso, tá? Letra C, fluxo migratório, é o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. São pessoas mudando de um lugar para o outro dentro do mesmo país, dentro do mesmo território, tá? Como se você estivesse em Campos e resolvesse ir morar na Bahia, resolvesse morar em Manaus. Agora, letra D, o que são direitos humanos? São os direitos que devem ser garantidos a todas as pessoas, como direito à vida, à liberdade, de opinião, liberdade de expressão, ao trabalho, à educação. E refugiados. Os refugiados são aquelas pessoas que saem do seu país de origem por sofrer perseguições, por fazerem parte de um grupo social que não é aceito no lugar onde vivem, por causa de sua religião, de sua nacionalidade, opinião política. Só que são coisas graves mesmo, tá, gente? Não é por qualquer motivo, são coisas graves que fazem essas pessoas fugirem do local aonde eles moram. Quarta questão, o que é migração interna? É aquela que ocorre dentro de um mesmo país, é tipo o fluxo migratório, tá? A mesma base, pessoas que mudam de cidade, mudam de estado, mudam de região, mas tudo dentro do mesmo país. 5. Quais foram os estados que começaram a receber migrantes de outras partes do país nos séculos 19 e 20? Foram os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O que é êxodo rural? Nós já conversamos muito sobre isso na nossa sala. O êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. E com qual finalidade? Em busca de melhores condições de vida. Sétima questão, bate-bola. No século XX, os migrantes que chegaram em São Paulo e no Rio de Janeiro vieram do Nordeste. Na letra B, nas décadas de 1950 e 1970, os nordestinos mudaram-se para o Norte. C, a partir da década de 1970, muitos agricultores da região sul se direcionaram para o centro-oeste e norte. Então, aí a gente encerrou a revisão daquela folhinha. Agora a gente vai entrar na correção da revisão das páginas 266 e 267 e 268. 1. Quais foram os primeiros estrangeiros a chegarem no Brasil e o que eles iniciaram aqui? São duas perguntas, então são duas respostas e tem que ser na mesma sequência da pergunta, não esqueçam isso. Foram os portugueses e iniciaram aqui a produção de açúcar e a mineração. 2. Cite as tradições herdadas por nós que vieram da África. Estilos musicais e artísticos, alimentos, manifestações culturais e religiosas, além de diversas palavras que usamos no dia a dia. 3. Qual foi o motivo que trouxe os europeus para o Brasil? Dificuldades econômicas, como a falta de trabalho e alimentos, causados pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Na quarta questão, está perguntando quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial e quando ocorreu a Segunda. A Primeira Guerra foi entre os anos de 1914 e 1918 e a Segunda Guerra Mundial foi entre os anos de 1939 e 1945. Quinta questão.
Alguns resolviam ir para o interior, alguns imigrantes, tá? Resolviam ir para o interior do Brasil. Quais eram os destinos mais escolhidos por eles e trabalhavam em quê? Primeiro vem uma afirmação e depois vem duas perguntas, tá? Quais eram os destinos? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E trabalhavam em quê? Eles iam para trabalhar nas fazendas de café. Sexta e última questão. E o que escolhiam permanecer nas cidades? Trabalhavam em quê? Nós vimos na quinta questão que alguns resolviam ir para o interior, só que não eram todos. E os que escolhiam permanecer aqui nas cidades? O que eles faziam? Eles trabalhavam como alfaiates, operários de fábricas, trabalhavam na construção civil e em outras atividades. Não fiquem de fora das correções, continuem participando das nossas aulas online e segunda-feira nós estamos juntos. Um beijo!